Olá, estamos aqui, meu nome é Jorge, o primeiro podcast com intérprete de Libras e gostaria muito aqui de agradecer muito a presença, essa pessoa incomparável, meu amigo pessoal, o nosso secretário de Trabalho e Renda aqui na nossa cidade de Campinas, o meu grande amigo Arthur Orsi, que é secretário de Trabalho e Renda, que nós vamos falar hoje no decorrer desse podcast aqui, em relação ao nosso trabalho aqui para a nossa cidade de Campinas, o que você tem aqui a apresentar para nós. E eu também não poderia deixar de agradecer muito, sabe, Arthur? Eu sou um católico praticante e eu sou iluminado aí pelo Espírito Santo, de ter um amigo, um irmão como você. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Também não poderia deixar de falar, amigo meu pessoal, Maurício, que faz Libras para nós. Temos vários trabalhos aí com o Maurício. Agradecer também aos patrocinadores que estão me ajudando nessa empreitada, que é o nosso primeiro aqui podcast. Agradecer o pessoal também que está aqui junto conosco, esses maravilhosos profissionais. E eu não poderia deixar também de agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? Nós temos aqui a Arte Sport, né? Confecções esportivas, estamparia digital. É um parceiro que eu tenho, é o meu amigo também pessoal, que faz um trabalho aqui excepcional em relação a camisa esportiva, para time de futebol, voleibol, enfim, tudo que é esporte, procure a Arte Sport. Agência Mar, que é a agência de marketing digital e criações de todos os itens que a empresa precisa para crescer, desde a criação de identidade empresarial a itens de brinde. Meu parceiro também está junto conosco aqui. Não poderia deixar de falar também da DS Pinturas, né? Temos aí o meu amigo, é só vocês entrarem em contato no celular dele, que é o 19 992604386, pinturas mecanizadas em grandes produções, apartamento, construção, acabamento em geral. É só você ligar para esse menino aí que ele vai dar todo o seu prestígio, todo o seu trabalho. E até o consultoria, né? Que é consultoria fiscal, contábil, financeira e recursos humanos, alocação, terceirização de mão de obra fiscal, contábil, financeiro ou departamento pessoal de imposto de renda para pessoa física. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre também no site, que é telconsultoria.com.br. Mas sem delongas também, agradecer mais uma vez todos esses patrocinadores. Gostaria de ouvir o Arthur Orsi. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal já andou fazendo para mim, que ele possa depois responder, mas antes eu gostaria que ele fizesse a apresentação dele. Muito obrigado mais uma vez aí, Arthur, por estar junto comigo nessa empreitada aqui. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os internautas que nos assistem. Queria agradecer você pelo convite, pela oportunidade de a gente vir aqui estar divulgando o trabalho da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, né? Eu queria dizer que o prazer, Jorge, é todo meu, a amizade é nossa, que nós nos conhecemos e não só amizade, a gente poder, sou testemunha do trabalho que você desenvolveu para a cidade, que você desenvolve para a cidade, o trabalho que você faz enquanto farmacêutico, enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que se preocupa sempre com o próximo e não tem, assim, tá sempre disposto a ajudar, né, a todos. Então é um prazer muito grande poder ser seu amigo, poder desfrutar dessa sua amizade, também com a sua esposa também, as crianças, a Valéria. Então, enfim, é muito bom. E agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, poder falar um pouco desse trabalho importante à frente da Secretaria, né? O prefeito Dário Saad nos deu essa missão a partir de novembro do ano passado, e nós tentamos desenvolver aí um trabalho importante para a geração de emprego e renda, né? Principalmente para a população
que mais necessita na cidade de Campinas. Muito bem, Arthur. Eu, como disse a você, eu tenho alguns questionamentos, algumas perguntas aqui em relação aos munícipes que vêm nos abordando, nos falando. E eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu vejo que a quantidade de emprego praticamente triplicou aqui na nossa cidade. E uma das primeiras perguntas que eu vou fazer a você, Arthur, é quais são os principais desafios enfrentados pelo mercado de trabalho em Campinas atualmente? É uma pergunta bem recente aqui. Gostaria que você fizesse essa exclamação, essa explicação para nós. Tá. Inicialmente, Jorge, só queria mostrar quais são os serviços que são desenvolvidos lá pelo CEPAT, pelo Centro Público de Atendimento ao Trabalhador, que é um dos braços principais da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Então o CEPAT hoje ele tem como missão principal captar vagas de emprego no mercado formal de trabalho, ou seja, com empresas que tenham vagas para oferecer em todos os segmentos, né, de todos os níveis. E aí a gente faz a captação dessas vagas e nós temos um banco de pessoas interessadas em trabalhar, e aí a gente faz o link, né, entre as ofertas de emprego e as pessoas que têm essa vontade, que estão buscando um emprego. E então a nossa missão principal nessa questão do agenciamento de empregos é a gente possibilitar um número maior de vagas para poder atender a população de Campinas, principalmente, que nos procura. O atendimento no CEPAT é feito presencialmente. O CEPAT, a sede principal está localizada ali na Avenida Campos Sales 427, mas nós temos também o atendimento do CEPAT tanto na subprefeitura do Ouro Verde quanto na subprefeitura do Campo Grande. Além desse trabalho de agenciamento de empregos, o CEPAT também faz o atendimento aos microempreendedores individuais. Então, aquele trabalhador que ele prefere ser autônomo e ter poder fazer trabalhos através da empresa, através de autônomo, como, por exemplo, o pintor, o encanador, eletricista, manicure, a gente dá toda a orientação para que eles abram o MEI, o microempreendedor individual, e damos toda a assessoria para ele com relação à documentação, como ele formaliza. Inclusive, nós temos convênio com o Sebrae lá, que tem um posto do Sebrae que funciona junto lá no CEPAT, e a gente oferece também cursos de capacitação para esses microempreendedores, para eles entenderem como funciona a empresa, como gerencia uma empresa, até como você pode fazer a divulgação da sua empresa através de estratégias de marketing e tudo mais. Então o CEPAT oferece tanto para o trabalhador, para o emprego formal, que quer a carteira assinada, como, por exemplo, você entrar no site agora do CEPAT, vai ter lá a relação de todas as vagas de empregos que estão sendo oferecidas, o salário, o local de trabalho, não fala qual é a empresa especificamente, mas fala qual é o bairro que a empresa está localizada, e esse atendimento ao microempreendedor individual. Além disso, a gente também tem os cursos que o CEPAT oferece para aquele que quer se qualificar. Então, muitas vezes você tem aí o trabalhador que ele quer um determinado emprego, mas ele não tem aquela qualificação, um curso de informática, e a gente oferece paralelamente também isso para que o trabalhador possa se qualificar. Hoje nós temos mais de 3.000 vagas em cursos sendo oferecidas pelo CEPAT. E além disso, também temos o Banco do Povo, que a gente faz microempréstimos, microfinanciamentos para esses trabalhadores individuais, empreendedores microindividuais. Então, enfim, é esse o leque que a gente oferece lá de serviço no CEPAT. Nossa, eu só achava que era somente trabalho que eu oferecia. Não, então quer dizer que vocês capacitam ainda as pessoas que não têm uma formação a formarem para colocar no mercado de trabalho? Exatamente, Nossa. Inclusive, de forma objetiva agora, respondendo a sua pergunta inicial, quais são os grandes desafios do mercado hoje? Eu acho que o principal desafio nosso é a gente poder estar oferecendo vagas de emprego, e o mercado está cada vez mais exigente com relação à qualificação. Então a gente poder estar oferecendo vagas e ao mesmo tempo qualificando essas pessoas que têm interesse em buscar essas vagas, inclusive essas novas vagas que o mercado oferece, né? Nós temos as vagas tradicionais, obviamente, mas muitas vagas
relacionadas à tecnologia, à informática, que o trabalhador precisa também, em alguns casos, se qualificar. Inclusive lá no CEPAT, Jorge, o trabalhador não precisa ir com currículo, com nada. A gente ajuda ele a preparar o currículo dele. Então ele vai só com a carteira de trabalho, seja ela digital ou ela ainda física, né? E como é feito? Por exemplo, o trabalhador vai lá com a carteira, ele apresenta lá. Como que vocês comunicam que ele conseguiu um emprego perante uma empresa? Ele chegar lá, ele não tem uma profissão adequada. Você já me falou que vocês vão capacitar ele para a empresa. E ele tendo essa capacitação, ele já consegue já direto para essa empresa que direciona, que está precisando desse profissional? É exatamente esse trabalho. Então, o trabalhador, geralmente, ele chega, ele já tem um viés, né? Por exemplo, ele já tem uma certa atividade em algum ramo, em algum setor, então faz a análise desse currículo e aí a gente verifica se ele tem o grau de escolaridade necessário. Às vezes as empresas colocam algumas exigências, como essas administrativas, por exemplo, ter curso de informática, o Office, o Word, uma planilha, saber mexer numa planilha Excel. Então a gente vê quais são as exigências da empresa e se ele se adequa àquelas exigências, e aí de lá ele já sai do CEPAT com uma carta de encaminhamento para a empresa para fazer a entrevista. Entendi. Então ele sai e já faz a entrevista na empresa que está cadastrada lá com a vaga de emprego. Arthur, e vendo essa empregabilidade, eu acho que está em ascensão a partir do momento aí que você começou a trabalhar na Secretaria de Trabalho e Renda, que vai partir agora de novembro. Você tem uns dados numéricos, até a presente data, que eu me lembro, eu vi numa entrevista que você praticamente, não sei se quintuplicou, quadruplicou a quantidade de emprego e você conseguiu aqui na nossa cidade de Campinas. Gostaria que você comentasse isso daí, que isso é importante também. Isso foi um trabalho que já vinha sendo realizado pelo secretário Gustavo Tella e que nós aprimoramos ainda mais e concentramos esforços maiores da secretaria nesse sentido. Qual é o nosso grande desafio, como eu disse no início? É a gente poder ter vagas de emprego suficientes para atender a demanda. Lógico que muitas vezes a demanda ela é muito maior do que a oferta. Então, a nossa busca ativa nas empresas para captar mais essas vagas de trabalho é muito importante, porque nós temos daí um leque maior de ofertas de emprego para oferecer para quem busca. Então, quais são os números? O que aconteceu? Nós fizemos um trabalho de buscar ainda mais as empresas, né? Por segmentos, inclusive. Então, fomos atrás dos terceirizados, das empresas terceirizadas da prefeitura. Nós só na Secretaria de Educação tem empresas de merenda, cozinheiro, zelador, vigilância, segurança. E também fizemos uma busca através de segmentos, como por exemplo os postos de combustível. Estamos terminando uma parceria agora com o Recap. Todos os postos de combustíveis vão canalizar lá as vagas para o Recap e o Recap vai repassar para a gente. O Recap é o sindicato dos postos. Também na área da construção civil, o Jorge, nós vimos que tinham muitos empreendimentos iniciando as atividades em Campinas, como por exemplo o IGA Atacado, que está para iniciar uma nova loja ali no Satélite Íris. O que nós fizemos? Fizemos uma parceria com o IG e ao invés da gente dar a carta de encaminhamento, nós fizemos um feirão lá na região do Satélite Íris e o IGA já encaminhou lá todas as atendentes dele para fazerem a entrevista. Então eles saíam do nosso primeiro atendimento e já faziam a entrevista. Então muitos já saíram de lá com a possibilidade de sair empregados, né? Então é essa facilitação que a gente procura dar para o trabalhador. Então, falando aqui, vocês foram até lá, a secretaria com o seu time, que aliás é repleto, é perfeito, e tudo que vocês fazem justamente para ajudar as pessoas, né? Esse feirão que você acabou de comentar, que vocês foram até o Satélite Íris, né? Isso. Até no Satélite Íris. Vocês pretendem também fazer em todos os lados da nossa cidade, região norte, sul?
qual é a perspectiva de vocês levarem o CEPAT até essas localidades? Porque às vezes, infelizmente, o trabalhador não tem condições de pagar um ônibus, transporte, estacionamento, até se locomover até o CEPAT que fica no centro da cidade. Quais são as perspectivas esse ano de 2024 de vocês fazerem esses trabalhos na comunidade, nos bairros? Bom, excelente pergunta, Jorge. Olha, essa foi uma grande preocupação nossa quando logo nós assumimos, né? O ano passado foram feitos em torno de 5 feirões e nós colocamos a meta de fazer 20 feirões esse ano. Então nós já estamos indo para o 4º, que agora no dia 8 de março nós vamos fazer um na prefeitura, que é em comemoração também ao Dia da Mulher. Nós vamos fazer um feirão em parceria com a Secretaria de Assistência Social para oferecer vagas de emprego para todos, mas também especialmente para as mulheres, principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Que tem mulheres que precisam, que são... que sustentam a família e tudo mais. Mas a programação, como eu disse, é de fazer 20 feirões esse ano. Já temos um programado também na região do Ouro Verde, com um parceiro nosso lá, e vamos fazer em todas as regiões da cidade. Essa é a nossa finalidade. E exatamente por conta disso, Jorge, para facilitar, para que o trabalhador não precise se deslocar, ele possa ir diretamente nos feirões e, melhor de tudo, as empresas que têm interesse na captação das vagas, elas vão junto com a gente e já fazem a entrevista. E outra situação também, nós estamos focando muito nas pessoas com deficiência, PCDs, que as empresas têm muita vaga de PCD aberta, mas que acaba não conseguindo preencher, né? Então, nós temos um banco de dados de pessoas com deficiência que têm interesse, então também esses feirões, eles propiciam que essas pessoas consigam, de uma forma mais fácil, chegar até o CEPAT e ter uma vaga de emprego. Falando em PCD, é uma bandeira aí minha que eu sempre trabalhei nesse sentido. Acho que o PCD, eles querem o trabalho e eles querem trabalhar, eles querem mostrar produtividade, né? Não é somente lá só porque ele é o PCD e vai lá preenche a vaga com uma determinada empresa. Não é isso que eles querem, Arthur. Eles querem realmente trabalhar. Então, nesse sentido, o CEPAT também está trabalhando para que haja vaga para esse pessoal também. Sim, sem dúvida. Logo que eu assumi, o prefeito me chamou e disse: Arthur, eu tenho uma preocupação muito grande e nós precisamos também agilizar e melhorar o atendimento com relação a essas vagas, porque as empresas têm a necessidade e nós temos as pessoas cadastradas que querem também trabalhar, como você disse. Você, Jorge, que é uma pessoa que atende, que está diretamente vinculada com o povo, com o público, atende muita gente na farmácia todos os dias, tem essa sensibilidade aguçada, né? Tá sempre resolvendo os problemas da comunidade. Você sabe melhor do que eu que muitas vezes as pessoas com necessidades especiais, elas precisam dessa atenção e precisam desse olhar, dessa visão diferenciada do poder público. Então, o prefeito deu essa orientação e nós estamos tentando cumprir isso à risca. Sim, você também trabalha com outra secretaria, quando envolve o pessoal do PCD também, né? E, Arthur, falando também assim em relação às pessoas, hoje em dia a gente vê que os jovens estão precisando cada vez mais de trabalho. Eu vejo lá a minha farmácia ali na região da Boa Vista, e os jovens com 16, 17, 18 anos, eles querem ter um dinheirinho dele para comprar um tênis, um celular, algum outro pertence aí que ele quer comprar com o dinheirinho dele, né? Eu gostaria que você fizesse um parâmetro para mim em relação às pessoas que mais procuram o CEPAT, em relação a se são mais os jovens, se são mais os adultos, são mais as pessoas da melhor idade, da terceira idade. Qual é o parâmetro que você tem em relação a esse tipo de empregabilidade e a procura desses trabalhos? Jorge, é muito diversificado, né? Nós temos, por exemplo, quando tem aquelas vagas de final de ano, as vagas de temporários para trabalhar no comércio, aí você tem um número maior de pessoas
uma idade mais novos que procuram um emprego temporário e muitos acabam sendo efetivados, né, depois ao final. Mas, só para você ter uma ideia, nós fizemos um feirão na prefeitura no mês de fevereiro, né, e a primeira pessoa que estava na fila e que ficou lá aguardando para ser atendida era uma pessoa com mais de 60 anos, né, que já é aposentada, mas ela está buscando também uma recolocação no mercado. Por quê? Porque a aposentadoria não consegue suprir todas as necessidades. Então nós temos muita gente também nesse segmento que a gente tem que ter um olhar também apurado para isso. Mas são todas as faixas etárias, né? É bem dividido isso, né? Mas nós temos funções que são... mas a empresa não faz nenhum tipo de exigência com relação à idade. Quando chega a vaga de emprego lá, não pode ter esse tipo de exigência, até porque nós trabalhamos com o Cine, e o Cine é o Sistema Nacional de Emprego, que é vinculado com o nosso programa aqui do CEPAT. Então, quando chegam as vagas, os únicos requisitos que podem ser colocados é a escolaridade, né? E algum nível de qualificação que seja necessário. Agora, idade, sexo, é tudo igual para todos, né? Não pode haver nenhuma exigência nesse sentido. Mas a gente percebe sim que ultimamente as pessoas têm procurado, até o pessoal, muita gente já aposentada, procurando uma requalificação no mercado. E falando ainda de mercado, de pessoal procurando aí os trabalhos, eu queria saber, Arthur, como que está a questão da informalidade em relação ao trabalho? O que o CEPAT faz? Se ele orienta a pessoa que quer trabalhar na informalidade ou não? Era uma outra pergunta que eu ia fazer também, mas você já me respondeu em relação às empresas. Quando a empresa vai lá, ela fala que está precisando, sei lá, de um estoquista, coloca lá para vocês nos bancos de dados, aí independente se é homem ou mulher, se é jovem ou não. Se qualificou naquela vaga, você já encaminha, é isso? Exatamente. Havendo, é lógico que daí o atendente conversa com o trabalhador, ele mostra o leque de opções que tem para aquela e vê também, obviamente, se ele tem alguma experiência naquele segmento. Você perguntou agora há pouco da questão dos jovens. Isso. Uma preocupação grande nossa também é com relação ao primeiro emprego, que muitas vezes o jovem vai sem experiência. Este ano nós fizemos parceria com algumas empresas e conseguimos oferecer 120 vagas do programa Jovem Aprendiz. E estamos captando mais vagas para esse programa. Inclusive na área do turismo, na área de logística, né? Então, e muitas vezes esse primeiro emprego, esse programa Jovem Aprendiz, ele é exatamente estimular a educação e o trabalho, né? Porque as duas coisas têm que ser concomitantes. Tem que né? ser mesmo. Ele consegue oferecer esse primeiro emprego e foi uma coisa impressionante, Jorge, que a empresa fez a seleção lá no CEPAT. Então muitas vezes a empresa ela não tem um local, um ambiente adequado para fazer isso. O CEPAT, em parceria com as empresas, oferece lá o espaço para que eles façam, como nós fizemos com o IGA lá no Satélite Íris, que nós usamos lá o CEPROCAMP ali do Satélite Íris, que é um espaço maravilhoso. Então foi muito bom ver que os pais levavam os filhos para fazer a entrevista, né, de primeiro emprego. Que bacana. Olha, nós atendemos só lá no CEPAT em torno de 200 jovens que foram para fazer o teste, a seleção para essa. E vamos, se Deus quiser, captar mais vagas do programa Jovem Aprendiz. Já estamos em contato com várias empresas, com o Senac, com o Senai, né, que nós desenvolvemos cursos também em parceria com eles, para a gente poder melhorar aí a oferta de emprego nesse segmento. Sabe que você me falando assim de empregabilidade, de jovem, na minha cabeça o meu menino. Pai, quando ele leva o seu filho junto lá, e o filho consegue um emprego, rapaz, você não queira saber a gratidão que um pai tem pela empresa e pelo trabalho que vocês fazem também lá. Então eu comecei a imaginar
Eu tenho um menino aí, tem mais de 20 anos, a menina vai para 16 anos e a satisfação da gente, pai, é quando você vê o seu menino tá ali, tem um trabalhinho dele, pega aquele dinheirinho que ele já ganha, ele já começa a fazer as contas aqui que ele vai fazer. Isso é muito bom, principalmente para os jovens, porque ele sabe quanto custa um quilo de arroz, um feijão, uma carne. Isso é muito bom, eles participarem dessa renda familiar, porque é importantíssimo. Então, você começou a falar, eu comecei já imaginando, eu levando o meu menino, foi o que eu fiz também. E graças a Deus ele conseguiu um emprego, e ele faz essas contas, ele faz as suas contabilidades, a gente nem se mete mais nisso daí mais. Chega esse negócio de ficar pedindo Pix daqui, Pix lá, agora em casa já não tem mais isso não, Arthur, agora cada um toca a sua vida. Mas que bom, viu, Arthur? Olha, eu fico muito contente com essas explicações suas aí, e privilegiar, então, principalmente os jovens. Eu acho que o jovem merece todo o cuidado, que a gente tirar ele da rua, tirar desse mundo cruel que a gente vê às vezes é falta de um emprego, de uma oportunidade. Exatamente. E o CEPAT, fazendo esse trabalho, como você bem falou, que tem 20 programados já durante esse ano aqui, é maravilhoso. Então, agora em relação à informalidade, como que anda a nossa situação aqui em Campinas? A gente consegue tirar esse pessoal da informalidade ou cada vez ajudá-la mais, trazer para que seja aqui registrado, tenha lá os seus benefícios garantidos? Como que está funcionando? Como que o CEPAT trabalha em relação a isso? Esse é um desafio, Jorge, não só nosso, é um desafio mundial, né? A gente tem hoje a informalidade crescendo muito, tendo em vista principalmente a maneira com que a tecnologia vai avançando, né? Então, no CEPAT a gente tem 2 tipos de encaminhamento, ou o trabalho formal ou aquele que não quer o trabalho com carteira assinada, a gente encaminha para fazer o microempreendedor individual, para essa pessoa também poder, de uma certa forma, contribuir para o INSS, ter ali um seguro com relação à aposentadoria e tudo mais, e contribuir efetivamente para um sistema, né? Hoje, o Brasil está discutindo, né, nós estamos discutindo agora recentemente, o mundo também está discutindo essa questão dos aplicativos. O iFood foi uma situação que apareceu agora porque nós temos muita gente, muitos entregadores, né? Eles não têm uma proteção, uma garantia, uma proteção trabalhista, social, né? Do ponto de vista, muitos não recolhem ali não tem empresa aberta, não recolhe para o INSS. Então, é um desafio que agora o mercado de trabalho e a Previdência Social vai ter, porque se você tem um acidente com um motoboy, ele vai ser atendido no SUS, né? E ele trabalha durante todo esse período, e se ele não estiver contribuindo, como é que vai ficar depois a aposentadoria dele? É um trabalho muito desgastante, né? A gente precisa ter uma atenção. É um trabalho muitas vezes perigoso, porque trabalha com moto, enfim. E também a questão dos aplicativos, como o Uber, os outros aplicativos, por exemplo, que também muitas vezes a pessoa trabalha na informalidade, às vezes até um bico, né, sem ter uma empresa aberta e sem estar contribuindo. Então, e não é só com relação aos aplicativos de entrega. A gente percebe que hoje o mundo digital oferece muitas oportunidades para quem quer trabalhar em casa. Verdade. E também ganhando por comissão, ganhando por aquilo que produzir, por aquilo que vender, por aquilo que... Então, realmente, esse é um desafio muito grande. Você tem ao mesmo tempo que você tem o trabalho está migrando muito para essa parte de tecnologia, né? A inteligência artificial é um outro grande desafio, né? Se a gente for ouvir os prognósticos aí dos especialistas, muitas profissões não vão mais existir mas não dá para ficar pensando nisso agora, né? Nós temos que trabalhar
Mas assim, a gente percebe que tem uma revolução muito grande. O que nós temos hoje de pessoas que fazem conteúdo para a rede social, Muito né, grande, que trabalham fazendo só conteúdo para a rede social, é muito grande. Uma perspectiva aí que eu vi que nos próximos 5 anos você vai ter mais de 500 mil pessoas que vão estar trabalhando só para produzir conteúdo para as redes sociais. Né? Então, influencers e tudo mais. Então, é uma nova perspectiva de emprego também. E a gente percebe hoje no dia a dia. Você tem influencers hoje, pessoas que eu já fui entrevistado por muitos, né? Inclusive que trabalham com nesse nicho, né, Jorge? Entendi. Então, é um desafio muito grande. O poder público tem que ser um grande catalisador disso, muitas vezes incentivador, e também tem que buscar equacionar a informalidade, como você mesmo disse, com a abertura que a tecnologia dá para esses novos postos de trabalho. Então, repito, não é só uma questão aqui nossa, é uma questão nacional e uma questão mundial. Entendi. Em relação a esse tipo de trabalho aí que a gente vem vendo, vem visualizando, eu me lembro, Arthur, que nós fizemos um trabalho em conjunto com o Ministério Público do Trabalho. Porque o Ministério Público do Trabalho chega numa determinada empresa, principalmente nos PCDs. Ele chega lá e tem eu não lembro a proporção, quanto que tem que trabalhar e 100, eu não lembro quantas pessoas que tem que ter, que é lei isso daí. E eu me lembro que foi feito já alguns trabalhos relacionados com o CEPAT, mais o Ministério Público do Trabalho, em conjunto ali, para que tragam essas empresas e elas consigam empregar essas pessoas do IPCD. Eu queria saber de você se tem alguma conversa com o Ministério Público do Trabalho em relação principalmente aos PCD, porque o Ministério Público vai lá, ele vai lá, dá uma advertência a uma determinada empresa, fala, você tem tantos dias, tantos meses para arrumar uma pessoa nesse setor para que preencha essa vaga, senão você é multado. Então a pergunta em relação ao Ministério Público do Trabalho, a essas empresas, como que está assim o CEPAT, o que você vê, se tem esse tipo de conversação já ou não? Não, excelente a pergunta, Jorge. Olha, o Ministério Público do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho de Campinas, eles desenvolveram, inclusive com parceria, a própria Camila, que é a superintendente hoje, supervisora lá do CEPAT, já teve reuniões com o Ministério Público, com a delegacia. O Ministério Público, ele em todos os momentos, ele busca muito verificar se as empresas estão atendendo ao que determina a lei. O que determina a lei? As empresas com mais de 100 empregados têm que ter um percentual de pessoas com deficiência. Com mais de 200, outro percentual. Com mais de 500, outro percentual. Então, eles são notificados, né, se eles não estão cumprindo, para que eles regularizem isso. E muitas vezes as empresas buscam essa informação daí no CEPAT, né? Se para aquele quadro, para aquele leque de oportunidades que tem na empresa, se tem alguém, alguma pessoa com deficiência que se adeque, tem a adequação à qualificação. E é aí que muitas vezes entra o problema, né? E aí, no caso, por isso que os feirões também a gente está usando como um facilitador. Nós temos, além do atendimento presencial, nós temos o chat que a pessoa pode ser atendida pelo CEPAT diretamente online. É só acessar cepat.campinas.sp.gov.br. Ela tem um cara que fala, quero ser atendida de forma virtual, e ela vai ser direcionada para um dos nossos atendentes. Ou se não presencialmente, ela tem que agendar para ir até o CEPAT. Mas as pessoas com deficiência têm uma dificuldade realmente muito grande em fazer essa primeira entrevista, então nós precisamos ser os facilitadores disso. O Ministério Público notifica a empresa tem a necessidade, e é aí que nós entramos para fazer. No último feirão que foi feito no Paço Municipal, grandes empresas aqui da região, como CPFL, EMS, fizeram lá o balcão de entrevistas exclusivamente para pessoas com deficiência, né? Então,
vamos melhorar ainda mais isso. Nós queremos melhorar, fazer com que efetivamente haja um volume de pessoas que consigam atender e consigam as empresas efetivar essas pessoas. Mas é um desafio muito grande, mas nós estamos em contato sempre com a Delegacia de Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, para a gente ajudar a solucionar essa questão junto às empresas também. Entendi. Falou do site aí do CEPAT, as pessoas que estão nos assistindo aqui, os internautas que estão nos acompanhando aqui, eu gostaria que você comentasse como que funciona. Por exemplo, a pessoa está lá em casa, ela é, não sei, pintor, farmacêutico, é pedreiro. Como que ela entra no site para ela ver a disponibilidade dessas vagas? Se já tem ali as empresas, se tem o nível salariais, como que funciona isso? Jorge, é muito fácil. É só a pessoa digitar cepat.campinas.gov.br, e já vai aparecer lá a relação, eu acabei de abrir aqui no meu celular, aparece CEPAT Cine, e já a relação de vagas de emprego que estão disponíveis lá no site. Então aparece qual é a vaga, a primeira aqui, agente de vendas e serviços. E aí aparece escolaridade médio completo, ou seja, precisa ter um ensino médio completo, e o salário, aparece o salário mais comissão quando tem comissão pelas vendas. Município de Campinas e bairro local não fixo. Então aqui é uma vaga para agente de vendas que eventualmente não precisa nem estar fixado o tempo todo ali na empresa. Aí nós temos aqui a segunda vaga, por exemplo, ajudante de obras. Esse tem aqui fundamental completo, salário R$ 1.977, local Campinas, e aqui fala qual que é o bairro, Conjunto Residencial Parque São Bento. Então, alguma obra que está se realizando. E assim por diante. Né? Então, é muito simples. A pessoa vai e já tem lá, hoje, o nosso balcão de emprego, quais os empregos que estão disponíveis hoje. Isso muda constantemente. Então, isso que eu ia fazer um outro questionamento. Por exemplo, se a pessoa entrar agora ali, pode ser que da profissão dela, sei lá, um padeiro, como você bem olhou algumas aí, não está ali, mas ele pode continuar entrando para averiguar se tem aquela vaga que é justamente a profissão dele, para ele poder ir lá e já fazer a sua... E ele tem que ir presencialmente já, levar o seu currículo, deixar seu cadastro lá. Isso, exatamente. Né? Muitas vezes a pessoa não tem currículo, acabou de sair do emprego. Nós atendemos lá também o seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Então, nós temos um convênio com o Ministério do Trabalho. Então, o atendimento presencial hoje do seguro-desemprego é feito todo no CEPAT. Né? Só para você ter uma ideia do volume, o ano passado nós atendemos entre atendimento de todos esses programas, agenciamento de emprego, seguro-desemprego, microempreendedor individual, quase 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Então o CEPAT ele tem esse volume de... E a pessoa, chegando lá, como eu disse, ela vai ser direcionada para uma vaga, conforme... Ou, preciso de uma qualificação, e vai ser feita a qualificação. Eu sou padeiro, como você disse, não tem uma vaga de padeiro. Mas eu tive um emprego lá atrás que foi de... Ele pode tentar daí uma recolocação, aí eu vou, não quero mais ser padeiro, eu quero agora fazer um curso para ser confeiteiro. Né? Então nós podemos oferecer o curso para ele, que nem na área da construção civil agora. Nós estamos com esse programa com o Ministério do Trabalho, nós vamos estar oferecendo aí, não vou dar um spoiler aqui, mas vamos estar oferecendo vagas de qualificação na construção civil em parceria com o Senai. Né? Que é a melhor escola, uma excelente escola para qualificar, principalmente na área da construção civil. Então, quem é ajudante vai poder ser pedreiro, quem é pedreiro para poder ser mestre de obras, né? E isso é muito importante. Então, é bacana isso, porque essas parcerias que você faz, por exemplo, você comentou agora com o Senai, e esse custo zero para o trabalhador que vai lá. Zero. E muitas vezes o custo zero para o trabalhador, e a gente ainda
quer oferecer o vale transporte e um lanche. Muitas vezes são cursos longos, né? Como esses de qualificação, são cursos de 160 horas. Entendi. Então, muitas vezes o trabalhador faz, quando está trabalhando, faz um período à noite, ou se ele não estiver trabalhando, ele faz em outro período, mas daí com o incentivo da gente poder oferecer o vale transporte e um lanche. E, Arthur, me surgiu uma dúvida aqui em relação a esses feirões aí que são feitos, né? Sei lá, temos 200 vagas, né? Se aparece 400, 500 pessoas, como que você consegue? Você consegue atender essas 500 ou trabalha tipo 100? Deu 100, acabou. Não é. Como é que funciona isso? Porque às vezes o trabalhador já está ali tentando 1, 2, 3, 4 dias, às vezes vai mês e não consegue o seu trabalho. Aí surge uma oportunidade, ele chega lá, são 100 vagas, distribuiu 100, a dele é 101 e ele não consegue nem ser atendido. Como é que funciona? Não, isso é muito importante. Vou dar um exemplo para você. No feirão que nós fizemos no Satélite Íris, foram em torno de 700 pessoas. Nós tínhamos disponíveis 500 vagas naquele momento no CEPAT, sendo que dessas 500 vagas, 250, quase 300, eram oferecidas pelo IGA Atacado. Então, nós tínhamos um limite de atendimento lá também por conta do que nós estávamos atendendo. Aqueles que iam direto para a entrevista com o IGA, aqueles que a gente faria o primeiro atendimento, depois encaminharia para a entrevista. E também aqueles que foram para pegar uma vaga de emprego no atacado, mas não puderam passar pela entrevista por falta de tempo. O que nós fizemos daí? A gente recolhe as informações dessas pessoas, muitos vão até com o currículo, nós falamos até que nem precisa, mas muitos vão com o currículo, e aí todos aqueles que não conseguiram ser atendidos imediatamente ali pelo atendente do CEPAT, ou se passar já também pela entrevista, nós marcamos um agendamento para entrevista agora durante todo o decorrer do mês de março. Então a pessoa nunca sai sem ser atendida. Então aqueles que, em torno de 350 currículos ou interessados que nós pegamos as informações, eles vão agora no decorrer do mês, não conseguiram pegar uma senha, mas foram anotados os nomes ou recolhemos também o currículo e eles vão ser agora encaminhados para uma entrevista no decorrer do mês de março. Então nunca é perdido, né, o trabalhador, aquele que não tem cadastro no CEPAT, aí a gente faz o cadastro, vê a qualificação e encaminha daí para um novo atendimento ou para uma nova entrevista, que não seja naquela empresa que ele inicialmente está interessado, como foi no caso aí no Satélite Íris, muitos foram para aquelas vagas do atacado, né, da loja, mas não tendo mais vagas por conta, né, a gente encaminha para uma outra situação. Então, todo trabalhador que chega no CEPAT, ele vai ser atendido, independente de sem dúvida. Às vezes pode ser que ele não consiga ser atendido no momento ali, mas... Exatamente. No caso dos feirões. Dos né? feirões, Porque se ele chega no CEPAT sem agendamento, pode ser que ele seja atendido naquele dia. Se chega com agendamento, vai ser atendido, né? Porque o agendamento é feito online. Então, quer dizer, para ser atendido, eu não posso pegar, como você disse, meu currículo, chegar lá no CEPAT, não. Tem que ter um agendamento. É melhor ter o agendamento. Entendi. Porque a pessoa vai com o agendamento, ela vai com hora marcada. Sim. Aí ela tem, se ela vai naquele dia, ela corre o risco de poder ser atendida ou corre o risco de não ser atendida naquele dia, dependendo do volume. Entendi. Né? Então, senão ela vai ter que esperar a fila toda do agendamento para daí ela poder ser atendida. Mas a gente procura sempre estar fazendo isso, encaixando eventualmente as pessoas. Às vezes um que fez o agendamento não vai, né? Então abre um... É que nem o médico, muitas vezes uma agenda para ir no médico não vai, então isso a gente procura adequar também lá no... Mas os agendamentos lá, Jorge, são muito rápidos, com exceção do seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele demanda um atendimento mais prolongado, porque hoje você faz o pedido de seguro-desemprego online. Quando dá problema,
é que eles encaminham o site do Ministério do Trabalho, encaminha para o CEPAT. Ele já vai com um problema ali, né? E aí não é só o município de Campinas. Entendi. Da região de Campinas, eles encaminham para o CEPAT. Porque o Ministério não faz mais esse atendimento. Entendi. Então aí pode demorar um pouco mais o agendamento, aí em torno até de uma semana para ser atendido no seguro de desemprego. Mas é rápido. E as pessoas, por exemplo, eu agendei lá para me comparecer hoje lá às 15h30, por exemplo. Aí eu não conseguia. Perdi o ônibus, aconteceu alguma coisa, né? Eu sou avisado novamente que eu vou entrar, eu posso remarcar? Sim, você pode. Inclusive, se você tem um agendamento marcado, você pode entrar e reagendar daí aquela data, né, para um outro dia. Então, né? Quer dizer, você não é penalizado. Não existe de jeito nenhum. Não tem nada disso. Então, a pessoa pode depois reagendar novamente, porque vai constar no sistema que ele não foi atendido naquele dia. E aí ele pode fazer um novo agendamento, não tem problema nenhum. A gente quer facilitar e pode também, eventualmente, fazer o atendimento pelo chat online também, que pode marcado o horário, pede que seja feito o atendimento online. E falando também de empresa, a gente está falando bastante aí do IGA aqui. Como que o CEPAT, como que a sua secretaria em relação ao prefeito, como nós estamos assim para trazer cada vez mais empresa aqui para a nossa cidade? Porque às vezes a gente perde alguma empresa, sei lá, 200, 300, 500 vagas que vai para essas regiões metropolitanas nossas aqui, né? Como que o CEPAT vê isso? Como que vocês trabalham isso? Como que vocês conversam isso para que tragam a empresa para cá e que a gente não perca essa oportunidade de empregabilidade? Esse contato com as empresas, principalmente com as empresas de grande porte, médio, grande porte, é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Que é a secretária Adriana Flose. Ela faz esse contato com as empresas que têm interesse de vir para Campinas, instalar uma planta em Campinas, produzir, gerar empregos aqui. Agora, o que eu posso dizer é que o governo Dário, ele melhorou muito o ambiente de negócios em Campinas para as empresas se instalarem aqui, né? Logo no começo do mandato, ele diminuiu o IPTU, o incidente sobre os barracões, né, sobre grandes áreas, diminuiu significativamente. Existem incentivos hoje na Sanasa para que a empresa venha para poder ter aquelas que necessitam no consumo de água maior, ter um programa de fidelização, e houve também a aprovação de uma lei de incentivos fiscais. Então hoje funciona da seguinte forma, Jorge: quanto mais a empresa investir, maior é o tempo que ela pode ter isenção de IPTU, alíquota mínima de ISSQN e também compensação no ICMS. Então, a administração Dário, com essa preocupação de estar atraindo as empresas, e esse trabalho que faz a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem atraído muitas empresas para a cidade de Campinas. Olha, nós fizemos esses feirões que foram feitos no ano passado e que nós estamos fazendo, muitos deles também por conta de novas empresas que estão se instalando em Campinas e que tem propiciado o aumento aí em números grandes, né, vagas de emprego. Entendi. Então quer dizer que há uma conversa então em relação ao prefeito Dário que possa cada vez mais diminuir os custos que tem aqui para uma empresa e que realmente concretize e venham para cá, para a nossa cidade de Campinas. A gente perdeu bastante. Sim, a guerra fiscal foi muito difícil, predatória, né? Arthur, como que você vê? A gente está vivendo um momento aí de dengue, de Covid, de resfriado, e não adianta, todas as entrevistas que você vai dar, a gente não tem como fugir disso. Como que você vê pós-Covid em relação aos trabalhos aqui na nossa cidade, aqui, não somente nossa, você é um cara muito bem esclarecido aí, como que você vê a importância da cidade de Campinas em relação pós-Covid? Porque antes Covid era um determinado trabalho que a gente tinha, agora mudou tudo, praticamente mudou tudo. O que você vê na nossa cidade de Campinas em relação pós-Covid, o nosso crescimento, principalmente na área de empregabilidade? A pandemia, Jorge, forçou com que a população tivesse um contato direto e a necessidade de fazer o trabalho remoto. Sim. Né?
Então, muitas empresas que iniciaram o trabalho remoto na época da pandemia mantiveram, mesmo que parcialmente, para muitos trabalhadores, o trabalho remoto, porque as empresas verificaram que, em alguns casos, não estou generalizando, mas em alguns casos, aumentou a produtividade, ela teve menos custos com o deslocamento desse trabalhador, ela teve menos custos internos com água, energia, café. Então, se bem que estar no ambiente de trabalho, fazer aquela sociabilidade, ter contato com é muito importante, e muitas empresas que mantiveram o trabalho remoto quase que integralmente estão retornando agora, mas se manteve também o trabalho remoto em muitas situações, mesmo que seja 1, 2, 3 vezes por semana, enfim, uma mescla aí, né, entre o trabalho remoto e o trabalho presencial. E isso também fez com que muitas empresas tivessem que se adaptar. Num primeiro momento, os restaurantes, bares, empresas que mexem com turismo, aviação, foi uma queda abrupta, violenta, sofreram muito com isso. Eu até estava citando aí o prefeito da área de administração fez um programa de recuperação e regularização para essas empresas que acabaram ficando também com débitos, principalmente na área de entretenimento, né, e tudo mais. Mas esse mercado está se recompondo, né? A gente percebe hoje, até pelas vagas que são criadas no CEPAT, o setor de serviços se reaqueceu novamente. A gente vê novos bares, restaurantes, as pessoas saindo, as pessoas querendo viajar. Então isso tem estimulado muito também esse crescimento econômico e a economia como um todo, né? Para mostrar, para ver como esse setor ele é muito importante, muito pujante, né? Mas a pandemia fez e olhar também para essas vagas na área da saúde, Jorge. Nós temos muitas vagas na área da saúde que ainda não conseguem ser preenchidas, né? Em todos os níveis, né? E o setor de saúde em Campinas está crescendo muito, muitos hospitais vindo para a cidade. Então, eu acho que são essas duas questões, né? Num primeiro momento, houve um prejuízo muito grande, a retração quase que total desse setor de serviços, né, de entretenimento, e um aumento na questão da saúde, e as pessoas hoje verificam, e com a pandemia verificaram a importância de também ter um plano de saúde, né? Então, também aumentou muito nesse segmento. Então, enfim, são mudanças que vieram, algumas delas foram temporárias, outras vieram para ficar, como esse mix entre o trabalho remoto e o trabalho presencial. Você comentando em relação ao pós-Covid, realmente é isso que ocorreu nessas grandes empresas aí, não tem custo de café, não tem custo de banheiro, não tem custo de energia para a empresa, e aumentou realmente. Eu vejo isso. Mas você tocou num ponto aí muito importante, que é em relação à saúde. Eu sou farmacêutico de formação, e o meu setor está cada vez mais expandindo e está faltando os profissionais mesmo. Um balconista bom de farmácia, um farmacêutico. Aliás, o farmacêutico pega várias áreas, tanto laboratório quanto empresa que fabricam o medicamento, indústria, e o balcão de farmácia, manipulação. E como já sou muito antigo nesse ramo, nessa perspectiva cada vez mais, a gente tem um grupo, e nesse grupo constantemente estão pedindo farmacêutico formado, que saiba atender, que saiba aplicar. Mas que bom, viu, Arthur? Eu vejo aí que a nossa cidade está empenhada cada vez mais aí da gente crescer. E a perspectiva desse 2024, a empregabilidade aí para nossa região, são boas ou não? São boas, Jorge. Então, eu acabei nem respondendo a sua pergunta no começo do programa, mas em janeiro desse ano nós conseguimos oferecer quase 1.300 vagas de emprego ante 490 vagas em janeiro de 2023. Então foi um aumento muito grande, mais que o dobro. E agora, no mês de fevereiro, foi melhor ainda, né? Nós conseguimos oferecer 1.320 vagas de emprego
ante 370 aproximadamente que foram oferecidas em fevereiro do ano passado. Historicamente, os números de janeiro e fevereiro, números de oferta de emprego, são menores. E isso tende a crescer a oferta de empregos ao longo do ano, principalmente a partir de julho. Mas através desse trabalho que nós fizemos, em parceria com as secretarias, com as empresas, o pessoal do CEPAT na área da captação ativa, nós conseguimos aí fazer com que os números de janeiro e fevereiro fossem muito bons, muito expressivos. E o trabalho, o esforço é para que esses números só melhorem nos próximos meses, né? Eu vejo, que você está sempre empenhado, sempre trabalhando. E, Arthur, eu já acompanhei esses feirões aí que você faz aí. Rapaz, é que vocês ficam geralmente para lá, sempre digitando, mas quando a pessoa sai com um papel dela, dizendo que estou empregado, isso é muito gostoso, isso é muito gratificante, viu? Parabéns aí pelo trabalho aí, que você continue cada vez mais aí empenhado, principalmente nessa parte de empregabilidade da nossa cidade de Campinas, que o nosso Senhor lá em cima tem um olhar especial para a nossa cidade e principalmente para você, que vamos continuar firme e forte aí. Pode confiar que eu tenho a certeza absoluta aí que a gente vai trazer maiores informações cada vez mais. E fale novamente aí em relação ao site do CEPAT, quantos empregos tem agora, nesse exato momento, vocês que estão nos acompanhando aí, entra no site e verifique que às vezes a oportunidade está ali na sua frente, é só você digitar e... Exatamente. Tá, o Jorge, esse trabalho é muito importante de divulgação do CEPAT. Porque é muito conhecido, né? Tanto é que se você... a gente até brinca, muitas vezes a pessoa digita lá Prefeitura de Campinas endereço e sai o endereço do CEPAT, porque é o endereço mais procurado, né? E sai endereço lá, Avenida Campos Sales 427. Mas é porque, inclusive, às vezes a gente recebe correspondência lá que é para a prefeitura, que vem de outra cidade, porque... Então, esse trabalho, a gente poder divulgar esse trabalho, Jorge, é muito importante, principalmente para os empresários, para as empresas, né? Essa busca ativa, para que a população, ela hoje reconhece, e não é de hoje, não é de agora, né? É um trabalho contínuo que vem sendo feito há muito tempo, então que a gente tenta melhorar e consolidar. Mas eu quero dizer também, Jorge, antes de terminar, acho que nós estamos encerrando o nosso tempo, que é muito gratificante trabalhar no poder público e a gente poder ver as pessoas se recolocando, obtendo uma vaga de emprego, o jovem fazendo o primeiro emprego, as pessoas fazendo lá a entrevista, quando saem empregadas, saem satisfeitas. Eu acho que essa é a nossa missão. Você me conhece faz muito tempo, a gente foi vereador junto, eu conheço você pessoalmente, sua família, enfim, a gente tem... E nós precisamos ter pessoas boas, pessoas comprometidas, né, trabalhando pela cidade, Jorge. Eu sou servidor público há 33 anos, já desempenhei várias funções e a gente sabe que precisamos de gente como você, gente boa, gente que goste da cidade, que tenha essa visão humana que você tem, isso que você faz na farmácia todo dia, atende as pessoas. Quanta gente que passa lá na farmácia, Jorge, e não foi você que me falou isso, outras pessoas que me testemunharam, que muitas vezes a pessoa não tem condições de comprar o remédio, precisa do remédio, e você atende essas pessoas, você vai na casa, você dá o remédio que é preciso, Então, essa visão humana, essa visão... É muito importante, né? Essa sensibilidade de qualquer um que trabalha com a população, qualquer um que trabalha no poder público. Então, Jorge, é muito gratificante a gente poder estar aqui prestigiando você, mas ao mesmo tempo consciente de que você é uma pessoa muito importante também, né? Que faz um trabalho essencial para a cidade e para a população de Campinas. Legal. Obrigado, viu, Arthur? Obrigado pelas palavras, aí, por estar junto conosco, por explicar cada vez mais a importância do CEPAT aqui. Gratidão a você, ao seu trabalho, a todo o pessoal lá do CEPAT também, que faz um trabalho extraordinário. Eu já pude acompanhar, eu vou lá sempre que eu posso. Agradeço, gratidão sempre a você, viu? E para encerrar aqui também eu gostaria mais uma vez aí de agradecer
Maurício, nosso intérprete de Libras, está sempre junto conosco aqui. Agradecer também os nossos patrocinadores, que é a DS Pintura, né? Que é o celular 19992604386. Pinturas mecanizadas em grandes produções, apartamento, construção, enfim, acabamento em geral, DS Pinturas. Até o consultoria também, que é consultoria fiscal, contábil, financeira, recursos humanos, alocação terceirizada de mão de obra, fiscal, contábil, financeira, departamento pessoal, imposto de renda e pessoa física. Dúvida? Tel Consultoria, que eles vão te ajudar. O site telconsultoria.com.br. E Arte Esporte, né? Que é o nosso amigo esportista que tem aqui. Você está precisando de fazer uma camisa para o seu time de futebol, entre em contato com a Arte Esporte ali, que tenho certeza absoluta que vai ser muito bem atendido. E a Agência Mar, que é a agência de marketing digital e criações de todos os itens que a empresa precisa para crescer, desde a criação de identidade empresarial a itens de brinde. Arthur, mais uma vez, gratidão a você, gratidão a todo o pessoal aqui da produção, gratidão a vocês que estão nos assistindo, os internautas aí. E cada vez mais eu vejo aí que a gente vai conseguir mais emprego na nossa cidade de Campinas com esse fenômeno que é esse Arthur Orsi. Imagina. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Jorge.